Olá, meu nome é Jaciara, eu sou acadêmica de Direito, segundo semestre da Faculdade Pitágoras. Estou aqui para versar um pouco acerca de um tema que é de suma importância e que poucas pessoas desconhecem, que é a reabilitação criminal. Ela está inserida no Código Penal e é matéria de direito penal. Pois bem, eu vou falar um pouco acerca desse tema e logo em seguida falarei sobre os requisitos e as consequências. Adotada em 1984, a LEP, a Lei de Execução Penal, ela é uma obra extremamente moderna de legislação. Com a reforma da parte geral do Código Penal de 1984, ela deu novos contornos ao Instituto da Reabilitação, que antes era a causa extintiva de punibilidade, depois, medida jurídica de político criminal, que garante o sigilo sobre o processo e a condenação. O foco dessa lei não é a punição, e sim a ressocialização das pessoas condenadas. Ela vem tratada nos artigos 93 a 95 do Código Penal. Pois bem, de acordo com César Bittencourt, a reabilitação significa restabelecer juridicamente o prestígio social de um condenado dentro da comunidade. Para Regis Prado, é uma medida político-criminal que tem por objetivo a reinserção do condenado, que garante o sigilo de seus antecedentes e que suspende condicionalmente os efeitos específicos da condenação. Por que medida político-criminal? Porque um condenado, um egresso, uma pessoa que cumpriu pena, ele tem uma enorme dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho. As pessoas, quando descobrem, ou as empresas, quando descobrem que essa pessoa cumpriu pena, não querem contratá-lo. Por isso, o principal ponto aqui a se destacar é o sigilo e a suspensão condicional dos efeitos da condenação. Ela é uma condição suspensiva. Então, restituir o condenado à situação anterior à condenação é transformá-lo, hipoteticamente, em réu primário. Pois esse condenado ele precisa trabalhar, readquirir sua dignidade e, para isso, a suspender condicionalmente é suspender os efeitos da condenação e retirar as anotações para que ninguém tenha sobre ele nenhum tipo de preconceito. Como ela é uma condição suspensiva, ela fica em stand-by, temporariamente. Mas se o réu, se ele praticar um novo crime, ele será responsabilizado e poderá vir a ser reincidente. Ela impõe silêncio sobre a condenação anterior. Esse silêncio se dá porque se uma pessoa requerer uma certidão de antecedentes criminais dessa pessoa que foi reabilitada, não constará nenhuma referência àqueles antecedentes na folha de antecedentes do reabilitado e em certidões extraídas do livro do juízo, a menos que seja requisitada pelo juiz criminal, o único que terá acesso. Por isso, se alguém requerer um advogado, um defensor público, um membro do Ministério Público, ele não terá acesso. O único que terá acesso é o juiz criminal, porque se ele o fizer, lá estará constando que aquela pessoa respondeu a um processo. As condições para se requerer a reabilitação é o período de 2 anos para o cumprimento ou extinção da pena, ou computando-se o período de prova do SUSIS ou livramento condicional. Então, 2 anos a pessoa tem que aguardar após o cumprimento da pena e o período de prova do SUSIS. Após os 2 anos, essa pessoa pode requerer a reabilitação. O período é o mesmo, não importando se a pessoa é primário ou reincidente. Domicílio do condenado no país por 2 anos. Ele tem que permanecer no seu domicílio por 2 anos. Bom comportamento público e privado. Ele também tem que ter um bom comportamento, tanto em casa como fora, Se estiver trabalhando, também tem que manter o bom comportamento. Por isso, o condenado só poderá requerer a reabilitação depois de cumprida a pena, ter o período transcorrido de 2 anos, permanecer no país pelo mesmo período e ter um bom comportamento. Quanto aos efeitos da reabilitação, perda do cargo ou função pública ou mandato eletivo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade
por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder e violação do dever cumprido do dever com a administração pública. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Isso quer dizer que se uma pessoa, um funcionário público, uma pessoa que tem um emprego público, se ela praticar um crime contra a administração pública, ela tem que aguardar, né, cumprir os requisitos e ela poderá pleitear um novo cargo público, mas ela não poderá retornar ao emprego anterior ocupado. A incapacidade para o exercício do pátrio poder familiar, tutela ou curatela por crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Bom, uma pessoa que cometeu um crime contra um filho, descendente, tutelado ou curatelado, e ele adquiriu a reabilitação, ele voltará a ter os poderes sobre aqueles filhos, mas ele não terá o poder sobre aquele filho ao qual ele cometeu o crime. A inabilitação para dirigir. Essa cláusula, ela é integral. Uma pessoa reabilitada não poderá voltar a dirigir. Então, como falei anteriormente, ao requerer a reabilitação, o condenado deverá ter seu processo transitado e julgado e, após 2 anos do trânsito, solicitar do juiz da condenação, conforme artigo 743 do Código Penal, Código de Processo Penal, a reabilitação, cumprindo todos os requisitos nos artigos 94. Quanto à revogação, ela segue o espírito da cláusula rebus sic stantibus. Uma vez concedida, ela pode ser revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente. Havendo várias condenações, ele só poderá ser requerida após 2 anos e a partir do cumprimento da última sanção. Se for indeferida por ser requisitada a qualquer tempo, poderá ser requisitada a qualquer tempo, desde que seja instruído com novos elementos. A reabilitação não impede a reincidência, se o condenado vier a cometer outro crime. O que apaga a reincidência é o decurso de mais de 5 anos entre a extinção da pena e a prática de um novo crime. O que isso quer dizer? Que se um reabilitado cumpriu uma pena em 98, hipoteticamente, ele pegou uma pena de 2 anos. Então, ele vai cumprir a pena em 2 anos, que extingue em 98, né? Foi a sentença. Ele cumpre a pena em 99, 2000. Em 2000, ocorre a extinção da pena. Daí, ele tem que aguardar o transcurso de 5 anos para que seja prescrita, né? No caso, a reincidência, ou seja, a prescrição só se dá após os 5 anos, transcurso de 5 anos. Então, se esse condenado, né, extinguiu a pena no ano de 2000, ele vai aguardar 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, né, para poder ser prescrita a pena de reincidência. Porque se ele cometer um novo crime, ele não será reincidente, ele será um réu primário. Dou por concluída aqui a minha explanação e espero ter podido passar um pouco do meu aprendizado. Muito obrigada.